Boa noite a todos e todas. Hoje o nosso tema é redução de danos. Não sei se vocês viram, hoje, dia 20 de janeiro, o presidente Lula promoveu uma reunião dos ministros, onde ele solicita e, ao mesmo tempo, deu uma bronca nos ministros, que o governo Lula ainda não entregou à população o prometido durante a campanha presidencial de 2022. E existe um público que a promessa está realmente muito longe da realidade, é esse público da população de rua. E o que mais impressiona, pelo menos a mim, é que coisas simples que poderiam estar sendo feitas, como, por exemplo, qualificar o pessoal do CAPES, o pessoal de atendimento, de trabalho direto, cotidiano, população de rua, em redução de danos, que é algo sem custos, e não está acontecendo. Então, hoje, que é a terceira segunda-feira do mês, é o dia de Varela, falar sobre políticas públicas para a população de rua. E aproveitando o ensejo que o Lula reclamou que os ministros não entregaram ainda o prometido, nós estamos entregando uma proposta bastante antiga, já aplicada no Brasil com enorme sucesso, muito mais sucesso do que internação compulsória, comunidades terapêuticas, etc., 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 que vem a ser redução de danos. Mas, afinal, Varela, o que é redução de danos? Bom, boa noite, todo mundo. No Brasil, a ideia da redução de danos, a ideia não, né? Eu acho que redução de danos, na verdade, é uma estratégia da saúde que pode ser aplicada em qualquer situação, com qualquer público, porque visa, na verdade, colocar para as pessoas, em determinadas situações, umas propostas de mudança de hábitos, tá? Que vai agregar um cuidado em saúde para reduzir os danos, para evitar que a pessoa tenha perdas, né? Na saúde. Coisas básicas que a gente tenta colocar. Teve um tempo no Brasil, aqui, eu falo do Brasil porque nós vivemos aqui, é o que eu conheço, que se falava em redução de danos para usuários de substâncias, por exemplo, né, pessoas com transtorno por uso de substâncias. Se você usa o crack, você usa a maconha para redução de danos. Isso foi proposto há um tempo, foi feita uma pesquisa pela Unifesp, inclusive, que dizia que havia um ganho, tudo. Só que isso acabou virando, de uma forma no senso comum, de que usar uma droga teoricamente mais leve, isso não existe, né? Vai reduzir o custo, vai reduzir os danos que aquela outra droga pesada, como se fala, vai fazer na vida da pessoa. E isso, eu pessoalmente sou um pouco crítico a essas abordagens. Eu acho que quando você trabalha com redução de danos, e tristemente na nossa política de saúde, a redução de danos é estimulada, é indicada, ela faz parte dos textos de todos os programas que você pode ler. Se você pega a portaria 122 de 2021, que traz os CAPs, que traz o consultório na rua, né, que estabelece todas esses serviços, né, na saúde, eles indicam e são indicados se trabalhar com redução de danos. O problema é, as pessoas não foram capacitadas para trabalhar com redução de danos, e hoje existem vários cursos
né, que dizem preparar pessoas para redução de danos, seriam os redutores de danos, né, que são as pessoas que já tiveram uma vivência dentro daquela realidade que está sendo proposta, no caso das drogas, uma pessoa que já foi, né, já consumiu de forma problemática a droga, para ela poder ser o redutor de danos. Então, eu já estive no teu lugar, eu sei que é possível, eu apliquei na minha vida e você vai ter ganhos fazendo isso. Né? Essa formação de agentes redutores de danos. Mas, às vezes, eles colocam essas pessoas, segundo a minha opinião, humilde, mas na cena de uso, sem um preparo ideal para a pessoa poder enfrentar aquela situação em nome da redução de danos. Então, muita coisa ruim é feita em nome da redução de danos, né? Mas a redução de danos chegou no Brasil, por exemplo, nós começamos a tomar contato com essa mentalidade, que foi aqui em Santos, né? Quando começaram a fazer a troca das seringas que eram de uso contínuo e começaram a distribuir as seringas descartáveis em plena, né, em pleno pandemia, vou dizer assim, né, do HIV, que aqui era uma coisa terrível. Né? Aí começaram a fazer a distribuição desses insumos e as pessoas começaram a ser informadas de que não compartilhe a tua seringa, são informações que levam a pessoa para reduzir realmente os danos sem ela necessariamente precisar cortar, parar de fazer aquilo que ela está fazendo. Isso, na época do HIV, eram as drogas injetáveis. Então, você pode continuar injetando tua droga, mas usa essa seringa aqui, descartável, joga fora, tal, não compartilha com ninguém, porque isso pode fazer a contaminação. Então, a redução de danos, ela traz informação, porque o que reduz danos de verdade é conhecimento, é informação. Então, redução de danos é uma estratégia de saúde que é utilizada em vários países. Começou isso, eu não me lembro mais, se não me engano, foi na Europa, né, que começou por causa de um grupo de um pessoal que usava droga de uma forma também, aí começou a fazer. Mas o que importa é, quando essa estratégia chega no Brasil, ela vira política pública no governo do Lula. E aí depois os outros governos simplesmente relegaram isso e nós tivemos um outro inominável aí que proibiu o uso da redução de danos e colocou a prática de internação compulsória, acreditando que colocar a pessoa isolada, praticamente num manicômio, né, porque é uma lógica manicomial, tirar a pessoa, alienar as pessoas, né, mental, física, espiritualmente, ele acha que isso vai resolver alguma coisa. E a gente sabe que não vai. Então, basicamente, redução de danos é levar informação de saúde para que a pessoa possa reduzir os riscos que a prática que ela está fazendo pode levar ela a consequências maiores. E, infelizmente, nos atendimentos em saúde, eu trabalho em CAPS, isso fica relegado a segundo, terceiro, quarto plano, e deveria ser o princípio de toda abordagem, de todo acolhimento, levar a pessoa a ter informação de como reduzir aquele sofrimento que ele tem com uma mudança mínima de hábitos mais saudáveis, mas com muita informação. Para mim, redução de danos é isso. Eu fico aqui pensando, Varela, em duas questões. Primeiro, que redução de danos a gente pode aplicar, como diz você, em qualquer setor da nossa vida, né, esse termo. Então, por exemplo, quando alguém vai andar de carro e bota o cinto de segurança, na realidade, ele está reduzindo danos. Tem uma pessoa que necessita fazer uma dieta, está com sobrepeso, está reduzindo dano. E assim, eu, por exemplo, que uso óculos, estou reduzindo dano. Então, toda vez que eu agrego alguma coisa à minha vida, é no sentido de estar reduzindo danos, obviamente relativo à questão de saúde. Mas o que eu tenho acompanhado ao longo desses anos, e não sei se você concorda com isso, é que a redução de danos, aparentemente, é uma coisa muito banal, muito cotidiana. Então, as pessoas, por acharem que é banal, qualquer um se sente autorizado a ser um redutor de danos. E os cursos de formação de redução de dano, eles são imensamente superficiais, são imensamente
onde não abordam e não aprofundam questões que são questões, na realidade, essenciais. Né? Eu conheço uma pessoa que tinha o hábito de dizer, não diz mais isso, mas que o difícil é fazer o fácil. E no caso da redução de danos é isso, né? Porque aparentemente é fácil, é só você chegar para uma pessoa obesa e dizer para ela, você tem que fazer dieta. E aí a pessoa vai fazer dieta. Não, não vai fazer dieta. Né? É só para lembrar a todos que a categoria profissional que mais consome substâncias psicoativas são os profissionais da área de saúde. Né? E são os que mais têm conhecimento a esse respeito dos danos, etc, etc. E dentro da categoria dos profissionais de saúde que mais consomem drogas são os anestesistas, exatamente aqueles que trabalham com isso, trabalham com drogas. Então, mas, por outro lado, eu acho o termo muito inapropriado, embora seja um termo que tenha tomado o mundo inteiro e não se pode mudar porque acaba ficando isolado em relação ao restante. Né? Mas, se não me engano, esse termo surge exatamente na Europa e surge exatamente na época da AIDS, que atingiu a elite. Né? E aí, redução de danos era para você, imaginando que é inevitável, por exemplo, a obesidade, então, já que é inevitável, seria inevitável a obesidade, então vamos reduzir o dano da obesidade e aí tomar alguma atitude para a pessoa ser um obeso mais saudável, vamos dizer assim. Né? Sem pensar na possibilidade de que é possível não ser obeso. Né? E que, obviamente, não ser obeso é uma redução efetiva de dano. É mais ou menos isso? Eu acredito que sim, tanto que eu utilizo nos meus mais de 10 anos de serviço público a redução de danos em qualquer situação, para qualquer pessoa, né? Mesmo como assistente social, não estou lidando com pessoas com problema com álcool, drogas, com nada. Mas a redução de danos ela está nos comportamentos, né? Quando uma pessoa tem um relacionamento que não está funcional, uma família disfuncional, reduzir danos é provocar brigas. Então, você mudar o seu comportamento para evitar uma, como se diz, dizia minha sogra, uma contenda, já é redução de danos. Se você tem alguma coisa que te traz prejuízo físico, emocional, social, financeiro, reduzir danos é lidar com as questões de uma forma diferente, preventivamente, porque você sabe que vai acontecer isso, né? Então, quando você está... Porque realmente a redução de danos, no meu entender, hoje, para mim, virou uma filosofia de vida, né? Se eu sei que eu tenho que conversar com uma pessoa que fatalmente vai me irritar, porque a gente tem uma disparidade de ideias, né? Eu vou evitar ao máximo discutir determinados assuntos, porque eu sei que vai piorar a situação, que a gente vai acabar entrando em atrito. Não vou abrir mão das minhas ideias, mas também não preciso discutir com essa pessoa. Se ele é irracível ao debate, ele não chega nisso, né? Ele não tem condição de fazer com essa pessoa para evitar danos para mim. Eu tenho uma postura diferente no lidar com ela. E quando as pessoas entendem que redução de danos são atitudes, são hábitos que você pode adquirir ou trocar para que você não tenha prejuízo em qualquer área da sua vida. O triste é que quando você... O problema é que no Brasil tudo vira moda, né? A redução de danos parece que é só para as pessoas que têm problemas no uso de substâncias. Aí fica naquela coisa, aqueles cursos que ensinam a pessoa, então você tem que ser cachaceiro para você poder depois se recuperar e conseguir provar para as pessoas que um cachaceiro pode fazer. Aí tu vai e leva a gente lá onde os caras têm o uso da cachaça, porque tu que conhece. Então você chega lá e é o porta-voz do povo da saúde no meio dos cachaceiros. E essa é a ideia que se tem hoje de redutor de danos. É uma visão, às vezes, até panfletária, né? Sei lá, eu acho um absurdo quando colocam pessoas
na situação de acreditar que eles podem mudar a mentalidade do outro só porque eles conseguiram uma coisa que o outro ainda não conseguiu. Essa é a visão que eu vejo hoje de algumas mentalidades assim de pessoas que promovem cursos para redução de danos. Parece que ele vai fazer do cara um agente de salvar vidas. Tem uma visão muito, como é que eu posso dizer isso? Messiânica, sabe? Coloca as pessoas numa condição, não, eu passei pelo deserto e vou te mostrar como não queimar o pé. Pô, para, meu. A gente queima o pé porque quer, a gente anda no deserto porque quer. Todo mundo que anda no deserto queima o pé, cara. Você quer reduzir danos? Bota um sapato, não vai descalço. Seja inteligente, né? Você tem a opção de fazer o que você quiser. Mas é óbvio que tem coisas que vão te prejudicar. E a redução de danos é uma questão tão simples que ela é relegada a segundo plano porque as pessoas acham que é dispensável. Eu não tenho que falar para você não pegar na panela quente sem usar um pano ou um protetor para a tua mão. É óbvio que você vai queimar a mão. Mas se eu estou agitado, se eu estou preocupado com outras coisas, se eu tenho um déficit de atenção porque eu estou preocupado com outras coisas, eu vou colocar a mão na panela quente, eu não vou lembrar que tem que pegar um pano, porque eu não tenho esse hábito construído. Né? Então, eu acho que uma pessoa, para ser um agente de redução de danos, um redutor de danos, ele só tem que fazer as pessoas lembrarem que elas podem ter um convívio diferente com determinadas situações para não ter tanto prejuízo, né? Para não sofrer tanto, para não ter problemas de saúde ou que seja até financeiro. Quando você chega com uma pessoa que fuma 2 maços de cigarro por dia, não adianta você falar para ele que ele vai ter problema de pulmão. Mas chega no cara e fala: quanto você paga nos seus maços de cigarro? Faz uma conta, você sabia que você já fumou um carro? Ah, mas eu não quero um carro, eu quero fumar, me dá licença. Tá bom, não quero que você pare de fumar. Mas para pensar, quanto você já gastou no dentista por causa do cigarro? Quanto que você já teve de problema de estômago por causa disso? Se você tomar um copo d'água toda vez que você fumar, o teu pulmão vai ficar mais limpo, você vai ter uma condição melhor, você vai absorver melhor as coisas. Sabe? São coisas básicas que o profissional poderia aplicar no caso do profissional de saúde, mas qualquer pessoa pode ser uma redutora de danos, desde que ela entenda esta lógica. São coisas de transformações mínimas que podem ser agregadas na rotina, no fazer diário de cada ser humano, para reduzir radicalmente, potencialmente, muitos problemas, principalmente agravos na área da saúde. Então, a redução de danos seria a solução para muita coisa, se as pessoas entendessem e aplicassem o princípio mínimo, né, de se comunicar com uma certa empatia, né? Vou me colocar no lugar dessa pessoa e vou falar, caramba, né? Não precisa falar para todo mundo escovar o dente todo dia. Todo mundo sabe que escovar dente faz bem, né? Ah, mas faz bem para quem? Para o dono da escova, que faz a escova, e quem vende a pasta? Sim, mas a tua saúde bucal também é necessária. Pode ser também com pó de carvão. Você faz com o que você quiser, mas higiene bucal é um negócio que reduz danos, né? Pelo menos a gente com 60 anos ainda ter mais de 27 dentes na boca é um pouquinho de trabalho de redução de danos, né? Que eu poderia estar com metade dos dentes hoje, se eu não tivesse cuidado deles. Então, eu acho que é um pouco disso. Então, assim, pelo que eu estou entendendo que você está falando, a redução de danos começa pelo respeito ao outro, né? Não é por uma imposição ao outro, é muito pelo contrário. É um respeito à forma de viver do outro. E nessa relação com o outro, você vai construindo uma forma possível de ser, onde ele tem uma melhor qualidade de vida. É mais ou menos isso? Exatamente isso. E se os gestores parassem para pensar que atos tão simples desse vão reduzir custos operacionais, né? Porque se você traz uma pessoa informação necessária para evitar que ela tenha agravos severos em saúde, os atendimentos vão ficar na atenção primária,
não vão precisar chegar nem na especialidade, e muito menos na urgência e emergência, que é o que acontece normalmente. Aí vamos retomar. Se fosse uma pessoa que tem um convívio, né, de consumir substâncias psicoativas, caramba, usa a tua droga, mas, cara, tem um limite, dá um tempo, né? Faça desse jeito, se hidrate, esteja alimentado. São formas que você tem de reduzir que o cara chegue a ter eventos como overdose, né, que a pessoa tenha um problema maior. E esse problema maior é exatamente o que a gente chama de dano. Então, o dano não é aquilo. Você pode fazer o que você quiser. Eu acho que é um princípio de respeito tão profundo a redução de danos, que é o seguinte, cara, você quer fazer? Faça. Mas essa é uma filosofia que eu aprendi com meu pai. Faça bem feito. Você pode até fazer o que todo mundo acha que é errado, mas se você quer fazer, faça. Mas saiba fazer de uma forma que não te dê tanto prejuízo, né? Você é um homossexual, você sabe que nós temos uma doença, no caso, o HIV, que era, na época, considerado uma peste gay. Não, só gay tem. Hoje em dia nós sabemos que não, mas na época era isso. Cara, você quer continuar se relacionando só com pessoas do mesmo sexo? Tá bom, cara, tudo bem, mas faça de um jeito para evitar que você seja contaminado com essa tranqueira desse vírus. É só isso. Você não vai mudar quase nada na tua vida e você vai ter a condição de manter a tua sanidade, o teu corpo isento da contaminação desse vírus que naquele momento era fatal. Então, é uma informação mínima com uma coisinha que sai quase de graça para o governo, porque preservativo, né, não tem um custo tão elevado assim. Ah, mas é porcaria, porque dá coceira, porque dá não sei o quê. Eu prefiro coceira do que ficar com HIV. Né? Eu prefiro lavar as minhas mãos e não ter contato com algumas coisas do que depois ter uma virose. Né? Então, são coisas mínimas que as pessoas podem agregar à vida, que na verdade a gente pode aprender isso até na escola, né? Redução de danos começa até na escola. Se as pessoas fossem informadas, muitas coisas que hoje em dia a sociedade tem problema, poderia ser evitada com uma boa educação. Então, redução de danos é isso, é uma formação de consciência de autocuidado em saúde, e o bom redutor de danos é aquele que olha para a pessoa, identifica nela um ser humano como eu, né, que é a tal da empatia, eu me projeto na vida do outro e falo, cara, se você lavasse a mão, você não ia ter tanto problema de coceira nos dedos, né? Não precisa usar pomada, é só lavar a mão toda vez que você faz alguma coisa, sei lá. Estou exagerando, mas é isso. São coisas muito simples que podem ter resultados muito positivos. A redução de danos tem uma potência muito grande, principalmente na área da saúde, porque o que nós estamos vivendo hoje no mundo é uma decadência muito grande da condição de recuperação da saúde. O sistema imunológico das pessoas está cada vez mais prejudicado por questões de alimento, de intoxicação do ar, da água. Ah, não, eu tomo só água mineral. Sim, mas a terra está toda contaminada. Você pode. Eu só como produto orgânico para evitar danos, eu não uso nada que tenha agrotóxico. Tá bom, mas você foi plantado na Lua? Porque aqui a terra toda está contaminada. Então, sempre você vai estar ingerindo coisas que vão trazer. Então, se você, junto com essas hortaliças orgânicas, você não tomasse um pouco mais de água, você parasse para tomar um pouquinho de sol todos os dias, para não faltar a vitamina D no teu corpo, verificasse que a tua vitamina B12 está num nível legal, porque senão você vai ter surto psicótico, você pode ter uma infecção urinária, mulheres, né, que ficam muito tempo sem ir ao banheiro, porque está trabalhando, porque tem que trabalhar, porque tem que fazer. Quanto se gasta de medicação e quanto sofrimento traz uma infecção urinária que pode ser evitada com o hábito da pessoa tomar água e ir ao banheiro regularmente, mesmo tendo pressa para entregar trabalhos e tudo mais. Olha, não posso, eu tenho que ir, por quê? Para evitar o dano de eu ter um afastamento por uma infecção urinária. Além da dor que eu vou sentir, o patrão tem que parar para pensar nisso, e isso tem a ver com a norma regulamentadora 1, né?
que tem que se pensar em saúde mental agora dos trabalhadores. E quando você vai falar de saúde mental, você fala de redução de danos, porque todo agravo na saúde mental começa com uma intensificação de alguma coisa que poderia ter sido evitada no convívio, porque a maior parte do adoecimento das pessoas hoje, na questão de saúde mental, mais de 80% é relacional, tem a ver com as relações humanas que elas têm. Então, tem um grupo aí que está falando de EPI para a saúde mental. O grande EPI que tem para a saúde mental é consciência. Estabelecer limites nas relações e saber que isso está sendo tóxico para mim. Em vez de mandar o cara para o inferno, você fala, tá bom, a gente conversa mais tarde, tá? Tchau. Isso já é redução de danos. Eu acho que a gente, colocando essa mentalidade para todos os profissionais, principalmente os de saúde, os acolhimentos vão ser mais humanizados. Gente, não precisa inventar a roda, está tudo colocado lá. A Política Nacional de Humanização já coloca a redução de danos como uma pauta, né? Porque quando você faz um bom acolhimento, tem uma escuta qualificada, você entende de verdade a demanda da pessoa, você está reduzindo danos. E você, Edna, o que é redução de dano para você? Então, Varela acabou de falar algo que eu estava pensando. A redução de danos começa com essa bendita dessa palavrinha, escuta. Escuta. Você pode ter o melhor projeto na tua cabeça, achar que aquilo é fantástico para o outro. Se eu não tenho já um vínculo estabelecido com o sujeito, meu projeto, muitas vezes, pode ir de água abaixo. E eu, com melhor, entre aspas, das duas intenções. Não adianta. Não adianta. E eu, ainda agora, eu ouvi um post muito interessante, que eu nunca tinha parado para pensar nisso, uma pediatra falando. Quando teu filho pequeno, porque uma vez que eu nasceu, que eu fui vó, né, pela segunda vez há 6 meses atrás, então o algoritmo acha que eu tive filho. Então ele manda no Instagram. E aí ela falava assim, quando teu filho estiver chorando, já tiver uma certa compreensãozinha e tal, assim, 3 anos, 3 anos e meio, o que é mais importante é você escutar, você atender, porque, de repente, ele mesmo vai encontrar um caminho para aquela malcriação, para aquele não querer dele. Tal. Nunca tinha parado para pensar, porque o nosso movimento sempre é de atender 100% o outro, né? E eu falei, caramba, a escuta até nessas situações. E é impressionante. Entra ano, sai ano. Os alunos, quando chegam no CAPES, eles se sentem pouco instrumentalizados. E eles ficam muito zangados comigo quando eu digo, gente, por favor, nosso instrumento aqui somos nós, é o nosso ouvido, é a nossa tolerância, a nossa parceria. Meu Deus do céu, vocês na faculdade inteira ouvem lá o MERRI, as tecnologias do MERRI. A UERJ fala muito nisso, né? Quer dizer, acho que todas as escolas, né? Mas não adianta. Eu pego eles no último período, eles estão saindo. Então, eles vêm de CTI, de emergência, etc. Caramba, olha, é muito difícil. Depois, no final, que a gente pede uma narrativa, né, para que eles escrevam a narrativa e tal, aí é sobre as vivências e tal, e aí eles até dizem que gostaram e tal, e tal.
sei se até o número 10, não sei se é para ganhar uma nota boa, não sei. Mas é impressionante, é impressionante. Como a escuta é desvalorizada. Então, não existe redução de danos se não houver escuta, como você acabou de falar, escuta qualificada, é isso que eu penso. Eu, sinceramente, eu sou muito criativa, eu não tenho protocolo algum. Não tenho, não adianta, não consigo, não consigo. Quem vai guiar meus passos é o usuário. Seja pessoa portadora de sofrimento psíquico, seja na academia. Não adianta chegar na sala de aula, uma aula tão bonitinha que eu preparei e tal, e a turma estão, como a gente viveu no período passado, lá na UERJ, em franco sofrimento, né, por conta do corte das bolsas, uma faculdade que tem cota, e aí como é que vai cortar a bolsa do dia para a noite? Então, os alunos estavam péssimos. Então, dobrei minha aula e falei, vamos lá, vamos conversar um bocado. Isso é redução de danos. É isso, viu, Paulo? Pois é, mas me conta uma coisa. Você falou um termo aí que o Varela também fala, e eu não conheço bem. Explica. O que é escuta qualificada? Pode falar, Varela, depois eu falo. Não, senhora, dona Edna, pode falar. Quer que eu fale? É. Ok. Então, quando eu primeiro que isso não tem essa definição, tá? Eu nunca vi. Eu dei para a Edna só. Tá? Para esse termo, num livro, texto, você pode ter em artigo, você pode ter mais. Quando ela usa isso, ela usa para dar sentido em quê? Primeiro, eu acho que eu tenho alguns instrumentos até para pensar, destacar o que aquele sujeito está falando da história de vida dele, do que eu penso a respeito daquilo que ele tá falando. Então, eu tenho uma certa qualificação para talvez ajudá-lo. Não, não entendi. Como é que eu distingo o que é escuta qualificada e o que não é escuta qualificada? Não sei, porque eu fico pensando, tá, porque eu tenho uma formação, porque tem isso e aquilo, mas tem escutadores que são, assim, incríveis, né? Incríveis, que tem nenhuma formação acadêmica. Eles se dispõem a ouvir o outro. E na hora que existe essa disponibilidade, geralmente ajudam muito, né? Mas nós, né, que temos algum tipo de formação, talvez a gente consiga, como eu acabei de falar, retirar algum fragmento e aí nesse caminho. Por exemplo, né, eu já contei isso aqui várias vezes. Eu faço redução de dano com uma pessoa, um sujeito muito grave, muito, muito, muito grave, com o tabletinho 70 da Cacau Show. Quando ele está a 1.000 por hora, o Romário vem e tal, aí, não, porque as vozes, que é isso que eu vou fazer isso, não chega perto de mim, não sei o quê, parará. Cara, o que é isso? O que é isso? Quer um tabletinho? Você tem aí? Tem. Vamos passear de mão dada lá fora? Bom, ok. Já fiz redução de dano com leite morno.
Leite Mono, de onde saiu da minha cabeça, eu não sei. O cara dizia que tinha 1000 efeitos colaterais, remédio. Eu falei, cara, e para isso, sabe o quê? Que melhora muito, eu já tive uma experiência com outro sujeito, ele falava exatamente disso, leite Mono, leite Mono. Aí, fui lá, peguei uma copa, o Paulo sabe disso, que eu já contei isso. E aí, cheguei para ele e falei, vamos, topa, topa. Todo mundo já tinha tentado, ele não queria tomar remédio de jeito nenhum. Aí, ele tomou, com 15 minutos, ele falou, tá voltando, já estou sentindo, que eu falei com você, professora. Eu falei, olha, cara, esse meu outro, né, usuário que também tinha esse problema aí que você está falando, também 15 minutos ele também sentiu isso, mas depois passou. Vamos ficar aqui, vamos relaxar, vamos conversar, você vai ver como vai. Ok, pronto. Então, vocês já sabem. Aula de edição de dano, Cacau Show, tablete em 70%. O problema é encontrar, que existe uma falta no Rio de Janeiro enorme disso. E Leite Mono. Varela, vê se faz sentido para você o que eu vou falar. A escuta qualificada ela tem que ser precedida por acolher o outro que você quer escutar, é isso? Exato. A escuta qualificada é a escuta feita com a intenção de realmente ouvir e entender aquele sujeito que está na tua frente, reconhecendo ele como um ser humano, sem colocar nenhum tipo de avaliação, julgamento ou preconceito como filtro da tua escuta. Uma escuta qualificada é uma escuta humanizada que tem o interesse real de entender o que aquela pessoa está tentando falar, porque às vezes falta palavras, falta repertório, falta vocabulário para a pessoa expressar o que ela está sentindo e pensando. Na saúde mental, tem muito disso. Você vai lidar, como a Edna estava falando. Se eu tenho uma pessoa esquizofrênica que está ouvindo vozes, e normalmente eu tenho um paciente, por exemplo, que ele ouve 3 vozes e cada uma tem nome. Elas têm personalidade, as vozes que falam com ele. E eu tenho que saber que voz que está falando com ele naquele momento. Eu preciso me interessar, eu tenho que me interagir com o universo dessa pessoa, eu tenho que ter interesse real em fazer algo por ela. Se eu tiver só uma escuta, é porque eu tenho ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça. Ouvir é uma coisa, escutar é outra. O que eu ouço porque tenho ouvidos, ele funciona. Mas a escuta é um ouvir com interesse, sem nenhum tipo de pré-julgamento, isento nada. Eu me coloco em neutralidade, não, mas eu me coloco abaixo da necessidade do outro. Eu estou para ouvir e entender o que ele tem, o que ele quer, o que ele necessita. Aí eu consigo fazer uma intervenção positiva com a própria redução de danos, porque sem entender a demanda, através da escuta, não tem como eu produzir nada de positivo com a pessoa. Isso é um princípio que a gente usa um pouco na PNL, na programação neurolinguística, a gente fala isso de rapport, né? Você começa a entrar em sintonia com a pessoa para estabelecer um vínculo. Mas o rapport tem uma técnica que é mais de comportamento, você começa a espelhar o comportamento, entra na linguagem da pessoa. A escuta qualificada, ele passa por cima disso, porque só de te ouvir com bastante interesse, com muita humildade, sem nenhum pré-julgamento, eu só quero entender o que você está pensando, o que você está sentindo, ouvir de verdade a tua história, para saber quem você é. Aí eu sei exatamente o que fazer, né? Para te apoiar ou qualquer coisa. Entendi. Fala, Edna. Então, eu queria dizer para vocês, o Varela falou agora,
pré-julgamentos, né? E eu quero confessar para vocês que realmente é muito difícil, né? Principalmente essas pessoas que vêm de situação de privação de liberdade, né? Que a gente recebe lá no CAPES, e não é só na saúde mental, porque eu tenho um histórico também de emergência, de politrauma, e não raro no Miguel Couto a gente tinha o assaltante e o assaltado, né? A vítima do lado. Realmente é muito difícil. É muito difícil. É para aí é que a gente tem que fazer terapia para segurar um pouco a onda da gente, porque, caramba, é difícil. A terapia aí entra como redutora de danos, né? É, é. Para o terapeuta, no caso. Com certeza. Terapeuta. Para quem está tratando, o cuidador, né, precisa ser cuidado. Né? E a redução de danos é a tal da supervisão que a gente tem quando trabalha com saúde mental. Eu preciso que alguém me ouça, porque eu estou ouvindo todo mundo, eu não tenho onde despejar toda essa agonia que eu acabo... Algumas pessoas, eu trabalhei anos com população em situação de rua, hoje eu estou no CAPS, mas continuo atendendo, porque eles acessam o CAPS, graças a Deus, estão chegando, né, estão ficando, não todos, mas estão chegando, e isso já está sendo transformado, pelo menos aqui em Praia Grande, já é um avanço, né, que eu me considero aí um pouco culpado disso. Eu me sinto feliz de ter essa culpa, se é que culpa existe, né? Mas é isso, quando chega uma hora que a redução de danos é exatamente isso. Eu trato e cuido das pessoas, né? Então, o que eu preciso? De uma descompressão. Uma pessoa que trabalha na urgência e emergência, na porta da urgência, cara, é gente baleada, é gente arrombada, é gente que chega com surto. Aqui, então, é afogamento, é intoxicação, aquela coisa toda. E quando acaba o teu plantão, como é que você relaxa? Como é que você vai fazer? Por isso essa busca por adição química, né? Ainda mais você tem acesso, eu converso com o médico aqui, ó, tem umas dosinhas de morfina aqui, vamos pegar uma papinha cada um? Né? As pessoas vão buscar paraísos artificiais, né? Eles vão buscar uma forma de fugir disso. Mas uma boa conversa funciona mais do que um pino de cocaína, te garanto. Senta na mesa comigo, vem numa roda de conversa que você não vai precisar chapar, você vai viajar aqui, você vai brisar aqui só de ouvir a gente conversar. Tocar um violãozinho, tocar uma musiquinha do Raul, uma musiquinha breguinha, qualquer coisa. A gente precisa dessa interação. A redução de danos é você colocar a tua vida e a tua experiência a serviço da outra vida. É você trazer para as pessoas alternativas de como lidar com as suas dores, com os seus problemas, reduzindo todos os danos que podem ser causados. Emocional, material, várias coisas. A redução de danos, eu acho que ela é um princípio, sem querer ser piegas, mas já sendo, é um princípio de materializar o que se chama de amor, sabe? Eu tenho amor próprio, eu sei me cuidar. Por quê? Porque eu sei reduzir os danos que acontecem na minha própria vida. E se eu tenho como mostrar para você isso, não de forma messiânica, mas de forma humana mesmo. É uma troca, é uma entrega. Ó, cara, se você está fazendo isso, você tomar 5 minutos de sol todo dia, você vai ter o teu corpo preparado para determinada coisa, né? São coisas básicas que a gente tem na prevenção da saúde que você consegue passar para as pessoas, né? Você ensinar a pessoa a trocar o pratinho da planta, que só fica com água parada, que sabe que pode dar o Aedes aegypti, que não traz só a dengue, traz pelo menos mais 3 doenças, já é redução de danos. Isso é redução de danos. É prevenção de forma simples,
que você consegue transmitir de uma maneira tranquila. Não porque você é o detentor de toda a sabedoria, mas porque você é um ser humano e também padece com as porcaria dos mosquitos. Cara, eu aprendi que só colocar uma areiazinha aqui, o negócio fica da hora. Vamos lá fazer? Vamos, quer que eu faça? Quer que eu te ajude? Vamos lá. Não vai mudar nada a tua planta, você vai ficar bem. Aquelas vozinhas que você vai visitar, agente de saúde, né? Visita as casas, tal. O grande redutor de danos hoje são os agentes comunitários, deveriam ser os agentes comunitários de saúde. Nem são, porque a maioria não está nem visitando, porque depois da pandemia eles nem saem mais das UBS, não saem mais das unidades só da família, só para carregar guias de consultas de especialidade. Então, se desconfigurou o cuidado. O SUS, que preconiza o cuidado integral, hoje não consegue mais efetivar esse cuidado integral. O cuidado integral, ele prevê a aplicação da redução de danos em todas as etapas de atendimento para todas as pessoas chamadas usuários, né, desse sistema. Se você pudesse, em cada intervenção, até a recepcionista, dar um bom dia para a pessoa, já é redução de danos. Porque se ele chega nervoso, morrendo de medo que vai ter que tirar sangue, se você cumprimenta legal e dá um sorriso, a pessoa relaxa. Então, é isso. Contando o teu paciente, Varela, das 3 vozes, eu me lembrei de um paciente meu, que eu vou falar sobre ele, Ivete, Antônio, Valdinéia, Ângela. Se vocês participam, fazem pergunta, interagem, opinam, etc., nós 3 vamos virar a noite aqui falando sozinhos, viu? Então, acho que quem Tá interessante, Paulo, tá interessante. Eu falei assim, que hoje, vocês 3 falam aí, tá falando, e ponhando eu para refletir e pensar sobre a situação. Porque, tipo assim, vocês sabem da minha realidade trabalhando com pessoas, trabalhando com o público, e o Varela tocou num assunto muito interessante. Desde o simples bom dia, independente, se você é recepcionista, a limpadeira de chão, o médico, a psicóloga, independente que profissional você seja, um morador de rua. Um bom dia, uma oração, um olhar diferente para o outro faz diferença. Eu falo isso direto sobre isso. Gente, tipo assim, eu falo, eu não consigo passar a zeladora nela, a doidinha do hospital. Não passar, não chegar num quarto, não fazer o dia do outro ser diferente, não ser lembrada depois. Ela passou por aqui, ela tirou do meu choro um sorriso, da minha tristeza uma alegria ou tipo assim, como você está? Tá tudo bem, vai melhorar. E uma descontração. E outra, se pôr no lugar do outro. Eu passei por situação por último dia, que eu fui numa casa de apoio, né? E eu não estava muito legal, ela não estava lá. Em 5 dias que eu passei lá, eu fui a zeladora, eu fui a apoiadora lá, conversar com todo mundo, amizade com todo mundo, a cozinheira, passei pela cozinha, que daí depois eu voltei, com 2 dias lá chegou minha irmã. Aí ela interagiu com pessoas diferentes de mim, porque ela é muito diferente de mim, né? E eu tinha interagido com toda a casa. Aí chegou na situação, ela chegou assim e falou assim: cadê minha irmã? Aí o pessoal da casa, aquelas pessoas que já estavam interagindo comigo, me conhecia, mesmo que eu passando em volta das pessoas, falou assim: sua irmã? Uau, não sei, será? Aí eu cheguei depois perto dela e falei: ô, fulano, assim, sua irmã, não sei o quê. Aí o pessoal olhou assim: não, ela não é sua irmã. Não, você não é irmã dela, não, você. Uai, o que tem a ver? Que sentido aí? Aí eu vim embora, tá, depois uns 3 dias, 4 dias eu falando lá, daí ô, você faz falta aqui, caramba, para cozinhar para nós. Ou você falta assim, para aquele seu cantar, aquele seu sorrir, aquele seu conversar, aquele assim, você faz diferença na nossa vida, que nós você fez. Eu falei, não, gente, mas não tô voltando. Não, mas tá, a gente tá com saudade de você, da sua comida. Tipo, cada um tem o seu, mas eu falo assim, eu tive uma situação lá, eu fiquei 5 dias. Eu tive uma situação de cura. Quando eu achava que o meu problema era grande, que a minha mãe estava morta no leito de UTI, que era incurável e que ela estava no fim todo dia, porque assim, desde o primeiro dia,
que eu cheguei lá e fiquei esses 5 dias, todo dia, fora os outros dias anteriores, né? Todo dia a gente perdia durante a madrugada. E no momento que eu cheguei lá, eles falavam que, hora momento, eles iam me dar a notícia dela lá morta. Que ela tinha parâmetros muito fortes de continuar, tipo, ela estava numa vaga de UTI, e eu ficava esperando aquilo, mas quando amanhecia o dia, eu olhava assim para as pessoas, pensava, quando eu vinha com a notícia muito ruim de lá, eu chegava na casa, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, peraí, vinha cada uma pessoa vinha com a história de superação diferente. Que eu falei, eu vivi um pouco sob pressão lá e quando eu voltei, mas assim, de pessoas que não são incompreensíveis ou que não se põem no lugar do outro e não sabem a situação do outro, porque é uma situação que eu vivo muito antiga. Até um dia eu ouvi uma expressão assim, há 10 anos, quando eu entrei trabalhar no emprego que eu trabalho hoje. Eu já lidava com pessoas, mas era com pessoas humildes, pessoas talvez em situação de rua, pessoas em situação de abandono, pessoa em situação de não ter um parente, não ter um derente, um local para dormir, eu acolhia. Eu tinha uma hospedaria que não era quase assim uma hospedaria, era quase um acolhimento. É até hoje, assim, tem situação, tem uma pessoa que está acolhida em outro lugar, um dia eu me senti constrangida, que eu ia passando, ele me elogiou, falou que eu estava bem, que eu estava ótimo, excelente, mas que ele tem saudade, que ele ainda vai morrer acolhido por mim, que ele queria voltar lá onde ele tinha sido acolhido no primeiro momento. Aí eu falei, nossa, mas aí eu me senti quase que muito mal, porque ele está em outro acolhimento e poderia ser um acolhimento bom, mas até onde eu sei não é. Aí a gente se sente assim, tipo, aí um dia o cara pegou e falou para mim assim, olha, aí a pessoa olhou para mim e falou assim, aqui você vai lidar com pessoas, que é no hospital, né? Aí eu olhei, pensei, analisei, falei assim, como assim pessoas? Aonde eu morava, aonde eu trabalhava, aonde eu estava, aonde era o meu lugar de lidar, eu lidava com pessoas também, independente. Mas é porque a gente é tratado, mesmo no hospital, mesmo na casa de acolhimento, tem pessoas que elas não sabem ter esse discernimento. Elas tratam as pessoas de maneira diferente, na maneira de poder, na maneira de, talvez de ideia, de pensamento, não tem aquela escuta que a Edna falou, o respeitar a maneira do outro, o agir do outro. E aí tem essa situação aí, que eu me senti na minha pele, às vezes ali, quando eu estava passando a situação lá com a minha mãe, de acompanhante, de filha ou profissional, eu pude, por isso que eu peguei, que nem eu falei, uma férias meio forçada, porque eu não me senti, teve muitas situações que eu não me senti acolhido disso. Daí, para mim não me desabafar, ou eu não me sentir continuar sendo chateado, ou eu acabar sendo, talvez, põe essa situação que as pessoas não entendem, não se põem no lugar do outro, eu peguei férias. Porque aconteceu muito disso comigo. Mesmo assim, eu falei assim, gente, colega de trabalho, companheiro de trabalho, aquela recepcionista que nem vocês falou, que não é capaz de dar um bom dia. Ou capaz, assim, eu cheguei e falei assim, eu quero conversar com o médico. Não tinha ninguém com o médico. Me largou lá 20 minutos, destacada, com cara de palhaço lá, o médico sozinho. Quando eu percebi que eu bati na porta do médico, tinha alguém com o senhor? Não. Como assim? É uma situação que larga a gente, às vezes, assim, que nem eu falei. Eu pude conversar com a psicóloga por 2 vezes. Um dia porque eu não estava muito bem, ela me sentiu, porque é uma pessoa meio do dia a dia. E outra vez porque eu tive quase que um surto, porque ninguém estava nem aí para a situação, e só. E eu estou hoje há quase 20 dias retirada do serviço e ainda não tive esse acompanhamento. Mas por causa de quê? Mas assim, eu achei muito interessante, o Varela falou ali. Ó, vamos para uma roda de conversa? Vamos para uma roda de tomar um suco, tomar um refrigerante, ouvir uma boa música? Aí eu, meu esposo jogando baralho aqui, ouvindo, eu falei assim, estão falando com nós? Porque, tipo assim, eu ausentei de pessoas que não me fez bem, me isolei, mas esse me isolei veio pessoas que talvez eu jamais imaginava que chegaria e fazia esse momento comigo. E é o que está acontecendo comigo durante todos esses dias na minha casa.
As pessoas chegam, bom, então eu estava lá no serviço sábado, eu estava trabalhando. Vê, pessoal, estou passando por aqui, não, vamos lá tomar um café? Esse café se estendeu para um almoço, uma tarde inteirinha junto, uma janta, um almoço de domingo e pós-meio-dia e uma janta. E eu muito agradecida e grata. Essas pessoas que eu consigo, do meu tempo, eu falo assim, pessoas humildes. Não é aquelas pessoas que me julgam pelo que eu tenho ou que eu sou. Pela minha simplicidade e humildade que a gente tem. É isso. Mas eu fico grata porque, tipo assim, eu fico pensando assim, porque a pessoa que passou para mim essa roda de conversa do Paulo é uma pessoa da saúde. Era a pessoa da saúde, um assistente social. E aí, eu chamei muita gente. Eu convidei com umas 20, 30 pessoas, na qual só eu faço uso dessa roda de conversa. Mas cada vez que eu faço uso, que eu posso fazer o uso da roda de conversa, que eu posso contribuir, ou ser contribuída, só que eu toda a vida cada roda de conversa eu tenho gratidão, porque eu vejo que ela faz parte e me ajuda na minha vida profissional, pessoal e o ser humano que eu sou. E que aí todos contribuem e da forma muito peculiar de cada um. É isso. E você, Ivete? Então, estava só esperando mesmo ser convidada, brincadeira. Estava ouvindo aqui vocês e aí primeiro eu gostaria de falar em relação à questão da redução de danos, né? Eu concordo com o Varela, nesse sentido de que a redução de danos é uma oferta de cuidados que possibilita reduzir riscos e agravos para a saúde daquela pessoa, né? Independente de estar ligado à questão do uso. O que, na verdade, né, a gente observa e vê no cotidiano, principalmente nós que trabalhamos, né, com álcool e drogas, as pessoas, quando ouvem a palavra redução de danos, logo associa a questão do uso, de substituir uma droga por outra, enfim. E isso gera uma polêmica, até mesmo um mal-estar, né, de não compreender a dimensão do que significa a redução de danos no contexto, né, da saúde. E a ponto, às vezes, de precisar de ter capacitação para que as pessoas entendam o que é fazer redução de danos. E, na maioria das vezes, essas capacitações também elas estão muito focadas àqueles cuidados básicos, igual tinha na época que iniciou com a questão da AIDS, né? De indicar a pessoa aqueles cuidados mesmo. Você vai usar droga, X, então evita compartilhar, né? Use o seu próprio cachimbo, faz, né, um cuidado aí com a questão do preservativo, essas coisas e tal. E às vezes esquece do simples, que também é esse outro olhar, né? De que às vezes o simples cuidado, como ele deu o exemplo aí, né, de ir ao banheiro com mais frequência, de tomar uma água, já é uma forma de redução de danos e que isso pode, né, ajudar. Igual a gente fala com a pessoa que está usando muito álcool e não quer parar com o uso, tenta hidratar entre uma bebida, né, uma dose e outra, você toma um pouco de água, você alimenta para você não ter, né, um prejuízo maior, enfim. Esse é o ponto. Agora, uma outra coisa que eu queria colocar uma pimentinha aí na discussão de vocês é que quando você perguntou o que seria escuta qualificada, no meu contexto aqui, que trabalho numa outra área, que é da jurídica, também, né? A escuta qualificada que é muito usada no campo do direito pelos profissionais, né, operadores do direito, para referir aquele profissional do psicossocial que faz uma escuta diferenciada em relação à coleta de informações sobre a violência, né, que aquela criança, adolescente ou aquele sujeito esteja vivenciando, para informar, né, aos órgãos de proteção. Que hoje, na verdade, é até definido, né, tem uma lei que define
não como escuta qualificada, mas o termo correto seria escuta especializada, diferente de depoimento especial, dentro do campo jurídico, né? E aí a escuta especializada, ela pode ser feita por qualquer profissional, né? Seja da educação, da saúde, da assistência, em que ele faz uma entrevista, ele colhe o relato daquela vítima, principalmente criança, adolescente, e encaminha para os órgãos de direito com a finalidade de prosseguir com uma denúncia, e não tem a finalidade, não tem o objetivo de criar provas, apenas informar um fato. Né? Diferente do depoimento especial, que ele é feito especificamente por alguns profissionais, né, qualificados ali, num momento, né, específico, em que ele vai fazer o que seria uma oitiva, né, daquela criança ou daquele adolescente, em que ele vai, através de algumas perguntas mais específicas, construir provas daquele fato da violência vivenciada. Né? Então, quando você falou de escuta qualificada, me remeteu a esse contexto que é muito utilizado no campo da psicologia jurídica, do direito, nesse contexto que hoje é definido como escuta especializada, diferente do depoimento especial. Era isso que eu queria contribuir neste momento. Só posso fazer um comentário antes de chamar o Antônio, que o Antônio levantou a mão e abaixou. Mas, assim, o que a Ivete falou, eu acho interessante comentar, porque essa escuta que existe no judiciário, eu sou perito judicial, perito social que a gente chama, né? É uma forma de redução de danos, porque você pode coletar informações para um processo judicial sem revitimizar a pessoa que foi agredida ou que passou pela violação que possa ter passado. Essa escuta especial ou especializada, houve um tempo que a lei dizia que era como é que chama? Declaração sem danos. Né? A pessoa colhia a declaração dela, era uma denúncia sem danos. Então, eu faço a escuta qualificada, deixando a pessoa à vontade, entendendo o que ela está falando, né? Sem pré-julgar, sem dizer, mas foi estuprada porque estava de saia curta, porque a tua postura mental e de julgamento também faz a pessoa, só do teu olhar, entender que você está julgando ela. Então, a escuta qualificada é isso, até no judiciário ela é colocada, e esse tipo de postura reduz o dano, porque uma coleta de informação bem feita com a escuta qualificada evita que a pessoa que foi vítima tenha que fazer esse testemunho 3, 4, 5, 6, 7 vezes durante o inquérito. Então, isso é redução de danos, porque quem já sofre um problema tem um sofrimento, e cada vez que ela conta aquilo ali, ela sofre de novo. Então, você evitar que a pessoa seja de novo inquirida sobre uma coisa que ela já contou lá no hospital quando chegou, já contou na delegacia, depois conta não sei aonde, não sei. Você está fazendo a pessoa sofrer várias vezes o mesmo abuso que ela pode ter sofrido, ou agressão, sabe lá o que for, independente do que for. Então, uma escuta qualificada de um técnico que tem essa visão humanizada promove a saúde mental da pessoa, mas dentro daquilo que a gente chama de redução de danos também. Por quê? Porque está evitando a revitimização. Isso também é reduzir danos. Né? Porque quem passa por um problema e tem que falar dele toda hora para 250 pessoas diferentes é sofrimento desnecessário. Né? Então, a escuta qualificada promove também redução de danos, porque a pessoa não tem que ficar explicando 200 vezes a mesma coisa, que às vezes ela não tem nem condição de explicar com as palavras dela. Mas uma escuta bem posicionada, que é a escuta qualificada, entende não nas entrelinhas, nas meias palavras, nos gestos. Então, é uma escuta atenta, realmente compromissada em entender o que está acontecendo. Bem, eu queria colocar uma questão
que foi o seguinte: Varela, em um determinado momento da sua fala, você colocou dois personagens como se houvesse esses lugares distintamente, o cuidador e o cuidado. Mas logo em seguida você fala que, inclusive você fez uma pequeno adendo dizendo que você não estava querendo ser pilérico, mas estava sendo, né? Que era redução de danos é um ato de amor, né? Você fala da questão do autocuidado. E aí é o seguinte, eu fico cá pensando comigo, vê se isso faz sentido. Aliás, todos vocês, né? Nós que estamos aqui, nós 7 que estamos aqui, somos 7 pessoas que, nesse momento, podíamos estar fazendo uma quantidade enorme de coisas. E escolhemos estar segunda-feira, 9h30 aqui, conversando sobre cuidados ao outro, né? Isso, pelo menos para mim, denota que a gente gosta de cuidar do outro, a ponto de abrir mão do seu tempo de lazer para estar aqui trocando ideias, trocando informações, né, sobre isso. Então, na minha cabeça, é assim: eu gosto de cuidar do outro. Então, quando aparece alguém deixando-se ser cuidado de mim, na realidade, ele está cuidando de mim também, né? E aí, neste processo, né, ele cuida de mim deixando que eu cuide dele, né? E, ao mesmo tempo, eu cuido dele, cuidando na medida que eu estou me dedicando a cuidar dele. Mas, nesse processo, acabam esses lugares ficam misturados, né? No sentido de que eu cuido dele, ele cuida de mim, é aquela coisa de uma mão lavar a outra e as duas se enxugam. A diferença é que eu tenho um tipo de conhecimento, um tipo de seja sabedoria, né? Que estou vivendo um momento diferenciado da minha vida do outro, mas que nada impede que no momento seguinte a gente troque de papéis, né? E nesse processo, naquele momento, eu boto na mesa o que eu penso, o que eu sei, ele bota na mesa o que ele pensa, o que ele sabe, e a gente vai tentando construir um lugar comum, né? E nesse lugar comum, de novo, se mistura igual areia, né? Fica tudo misturado ali. Não dá para separar quem é o cuidador e quem é o cuidado. Não é isso, não? Hein, Varela? Bom, já que a provocação foi comigo, eu já respondo. Cuidando do cuidador é assim. Eu tenho um lado meu que gosta de cuidar, mas eu tenho que cuidar dele. Tudo parte de mim. Eu sou cuidando e sou cuidador. A gente tem nessa. É isso mesmo, Paulo. A gente não pode estabelecer que isso faz parte da redução de danos e faz parte da humanização do atendimento em saúde. Eu não tenho um papel de detentor, de vomitador de sabedoria. É muito freiriano isso, né? Eu me coloco em troca com a pessoa, com o saber dele, a gente constrói um saber novo. A redução de danos tem tudo a ver com o construtivismo, tem tudo a ver com essa troca de saberes. Eu tenho que partir Por isso que a gente tem que começar com a escuta qualificada, já que eu assumo, a princípio, um papel como técnico no cuidado em saúde, por exemplo, no consultório na rua, eu tenho uma responsabilidade técnica de cuidar. Então, a princípio, eu visto a carapuça do cuidador. Mas quando eu chego lá, eu tenho que entender qual é o repertório daquela pessoa, qual é a vida que ele teve, qual foi a história vivida, o que trouxe ele naquela situação, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta de fazer, o que eu sei que vai ser viável para ele fazer ou não. Eu já Então, cheguei a aplicar algumas estratégias de redução de danos, e o cara fala, cara, eu preciso parar de usar crack. Eu fumo 30 pedras por dia. Mas eu quero parar. Mas você não adianta você parar agora e ir para uma comunidade terapêutica, você não vai. Quando você entrar, você vai fumar 30. De novo, ou 60. O que nós vamos fazer? Você tem filho? Tenho. Como é o nome do teu filho? Curiosamente, o filho dele chamava José, né? Eu falei, José é o mesmo nome que eu, né? José tem 4 letras. Então é o seguinte, cada vez que você tiver vontade de fumar as pedras, você vai fumar 4 pedras a menos só pelo teu filho. Se essa semana você conseguir fumar só 26 pedras em vez de 30,
Você já está reduzindo aí em 4 pedras, você não vai gastar tanto, ainda vai ficar melhorzinho. Ah, legal. Não, tu vou fazer isso, tá? É que eu tenho saudade da minha mãe. Como é da minha mãe? Minha mãe chamava Genoveva. Falei, se lascou, olha quanta letra tem. Vamos para cada letra do nome da tua mãe reduzir uma pedra. O cara, não, isso é demais. Eu falei, então vamos pela sílaba. E o cara foi usando essas estratégias para reduzir o número de pedras que ele fumava semana após semana. Esse cara, em um ano, ele usava o crack de uma forma tão tranquila que a relação dele com a droga se ressignificou, né? E ele conseguiu, com isso, e eu fiz esse exercício com ele, de fortalecimento dos vínculos familiares, porque ele começou a falar tanto e pensar tanto na mãe e no filho, que ele teve vontade de entrar em contato com eles novamente. Então, eu acho que se um profissional de saúde consegue usar a redução de danos não como técnica, como estratégia, sabe? Entendendo que com o saber do outro você consegue fazer alguma coisa. Eu acho que os atendimentos hoje estão... quando se fala em qualificado, muita gente acha eu sou qualificado, o cara não é. Desqualifica o paciente, chama até de paciente, né? Que é o sujeito que está sendo atendido, para dizer eu sei o que eu estou fazendo. Médicos caem nessa roubada toda hora. Né? Então, eu trabalho muito com eles, os psiquiatras, eles falam isso para mim. Falou, Varela, poxa, você sabe que você tem razão? Eu falei, não é que eu tenho razão, quem tem razão são os livros que eu li, que eu estou compartilhando contigo. A gente tem essa forma de trabalhar e é bem viável. Né? E é bem isso, Paulo, a gente se mistura. Tanto que quando você entra num CAPS, acho que quem falou isso, acho que foi até o Merri uma vez, eu não sei se foi ele, não lembro. Ele falou, o gostoso é quando você entra num CAPS, você não sabe quem é atendido e quem está atendendo. Você olha assim e fala, e aí? Nossa, tá todo mundo aqui junto e misturado, você não sabe quem é quem. Esse é o CAPS de verdade. Né? Esse é o lugar de cuidado. Quando eu consigo, tanto que a gente não usa uniforme, jaleco, Deus me livre usar jaleco, só tinha que usar na UPA, porque era obrigado, né? Na unidade de pronto atendimento, urgência e emergência, você tem que usar. Em hospital, você é obrigado a usar, mas num CAPS, quem entra no CAPS, imagina eu quando eu estava de cabelo azul, cabelo comprido lá, quase pela cintura, cabelo azul, o cara entrava lá, esse aí é usuário de droga. Não, esse aí é o assistente social. Esse é o caminho. Sim. Antônio, você ficou mudo, calado. O que houve, Antônio? Está rouco hoje? Na realidade, a conversa está interessante, né? As colocações estão de grande valia, então a gente escuta, né, Paulo? Eu acho que o mais interessante é que agora, Varela, é o olhar de uma pessoa que vive na sociedade, que não tem conhecimento técnico, que não tem formação acadêmica, mas convive na sociedade e lidar o tempo todo com um tema que ele desconhece. Mas que quando ele escuta e ele junta, ele percebe que ele está no olho do furacão. E aí as suas palavras, elas conseguem, assim, dar um contorno real do que a gente vivencia. Eu, por exemplo, anotei aqui para não esquecer, né? O nosso semblante já é um meio de auxiliar o outro, quando a gente escuta. E aí você vem e fala de que o olhar já está dando uma determinada resposta para quando você está escutando alguém e está entendendo o que aquele alguém está tentando passar, a sua necessidade. Aí quando você fala de escuta qualificada, eu achei interessante os conceitos que foram dados, porque eu me lembrei do 188, que é uma escuta qualificada do silêncio. Você observa que o silêncio já é o suficiente para atender aquela pessoa que buscou o 188. Né? Aí quando a gente liga, quando a gente está nesse momento aqui, a gente começa a fazer a conexão das coisas. Paulo, Antônio, o que é o 188? 188 é o número do CVV. Sei. O que é CVV? Deixa eu ver se eu me lembro aqui, né?
Ai, meu Deus. Centro de Valorização da Vida. Da vida, exatamente. Entendi. Então, eu estou falando isso, Paulo, porque eu tive uma live e que eu tive uma das representantes do CVV e ela passou isso para a gente. Ela queria até fazer um curso com o pessoal, para o pessoal aprender a escutar. Não era para ninguém diagnosticar, era para só escutar, sabe? Então, aí eu acho que é um exemplo prático da escuta qualificada. Mas, Paulo, tem uma coisa que me chamou a atenção. Quando você fala que agora não são mais 7, né? Eu acho que são 8 agora. Sim, são 8. São 8, né? Então, quando você fala dessas pessoas que se dispõem a estar aqui, sabe? Para fazer um debate mais aprofundado de um tema tão caro como esse, tá? É como se aqui, agora, nesse momento, eu quero entender o meu significado como ser humano. Pô. Qual é o meu significado enquanto ser humano? Aí quando você fala da troca, porque se eu não sei quem é o cuidador e nem sei quem está sendo cuidado, é porque há uma troca. E aí a gente olha para o nosso dia a dia, porque a gente tem que olhar para trás. A gente tem que chegar lá atrás e pensar como é que eu venho atuando, né, no meu dia a dia com as outras pessoas. E aí, Paulo, eu tenho um exemplo assim, bem interessante, que eu conheci uma família, um cidadão, a gente se conheceu por acaso e tal, ele aposentado, com um filho especial e com uma filha depressiva. Tá? E aí a gente teve esse contato e fomos conversando e tal, ele precisou de ajuda, eu tentei ajudar na medida do possível, só que, assim, eu queria que Valéria pudesse me ajudar a conceituar essa atitude, né? Na minha cabeça, aquele rapaz, aquele cidadão, ele precisava desabafar. É como se ele tivesse com um peso muito grande carregando e ele não saía de casa. Ele ficava o tempo todo em casa. Ele que cozinha, ele tem uma pessoa que vai lá de 15 dias para fazer uma faxina, entendeu? E é o tempo todo com o filho, ele leva o filho para a escola, vai buscar o filho na escola. E aí eu percebi que ele queria conversar. Aí eu queria que você me dissesse por que dessa percepção. Hoje eu sou um cara que frequenta a casa desse rapaz, assim, quase são 2, 3 vezes na semana, vou almoçar com ele o final de semana, mas eu tenho que. A gente almoça e eu paro para escutar as histórias. E aí eu percebo que a busca dele em relação a mim é para que eu escute. E aí, às vezes, eu coloco em prática o que Paulo acabou de dizer. Porque, às vezes, eu aproveito dessa escuta que eu estou fazendo e aí eu falo, usando ele para me escutar. Porque eu também tenho uma necessidade de redução de danos. Tá? Então, a minha contribuição aqui são essas nesse sentido. Sabe? Eu agora estou entendendo melhor o que é redução de danos, que não é só direcionado para determinado grupo, ela pode ser colocada no meu dia a dia, em várias direções diferentes. Eu entendo qual é o significado de mim enquanto ser humano, que está lidando com outros seres humanos. Então, eu acho que hoje o aprendizado foi enorme, foi significativo. Tá certo? Eu quero agradecer a tudo que foi colocado aqui e tudo que eu pude absorver, tá certo? E vou tentar continuar colocando no meu dia a dia esse aprendizado de hoje. É isso, Paulo. Obrigado pela oportunidade de falar. Hoje eu vou cortar, porque você já disse que você sabe que eu sou prolixo, então eu estou tentando dominar a minha prolixia. Obrigado. O que você tem para colocar, Ângela? Ângela? Bem, então... Boa noite. Estou pegando com todo cuidado aqui o celular para ele não descarregar. Deixa eu ver quanto é que está
24. Tem muito. Então, eu achei. Eu sou cuidadora, né, de idoso, acompanho as pesquisas e faço qualificações nessa área, né, neurológica, de Alzheimer, etc, etc, nessa área. Mas é bom a gente, porque a demência no idoso, ela está muito próxima também aos usuários, né? Essas pessoas que também começam a ter os seus, o seu mental, seus transtornos mentais. Então, ela está muito próxima, por isso que eu também me interesso pela saúde mental e os riscos, né? E o que causa também o comportamento, né? Comportamental, emocional das pessoas. Então, até a gente também eu tive uma aula de um curso na área de extensão, que se chama Jornada Humanizada, que ele é bem interessante, esse olhar para os outros, né? E ter mais empatia com as pessoas que estão nesse sofrimento. E achei bem interessante a colocação de todos. E então, eu como espectadora aí, esse é o meu nível. Cada um aqui está numa área, né, um pouco diferente, mas a minha área, né, que é o envelhecimento e tal, ele está muito próximo aí aos danos mentais que vão ocorrer com todos, né, que não trabalham, não se fortalecem, não se nutrem também, tudo um cuidado, né, que a saúde ela tem que ser preventiva, na verdade, né, mas se tu não morrer, tu vai, essa é a tendência de todos, né, cair no esquecimento, no Alzheimer, na demência, enfim. Infelizmente, eu até como acompanhei os quadros na família, de avós, de tios, de mães, de mãe, de pai, é desse jeito, né? Então, que seja tudo preventivo, né? Um cuidado, olhar mais, se cuidar mais a todos, né? Bem, é isso, obrigada. Pessoal, eu vou deixar uma provocação para o nosso próximo encontro, que eu sugiro que continuemos na redução de danos, ou seja, na terceira, segunda-feira de fevereiro. Né? Que é o seguinte, uma vez eu recebi um paciente que era um homem entre 20 e 25 anos, que ele, na primeira consulta, entrou mudo e saiu calado. Na segunda consulta, entrou mudo e saiu calado. E até que na terceira consulta, mas ele toda hora mudava de posições na cadeira, né? Quer dizer, na cadeira não, que eu atendia, todos ficavam sentados no chão. Ele toda hora mudava de posição, de sentado. E eu comecei a me movimentar junto com ele. Quando ele se movimentava, eu me movimentava, não copiando o movimento dele, mas fazia algum movimento. E começamos a nos comunicar através dos movimentos. Ele fazia um movimento de lá, eu fazia um movimento de cá. Né? E nesse processo de fazer um movimento, teve uma hora que ele veio e tocou em mim. Eu toquei nele também, retribuí o toque. Né? Bem, a partir daí, a coisa foi caminhando, caminhando, e ele começou a falar, conversando comigo, porém, ele não me dava direito de fala. Ele fazia a pergunta e ele respondia. Não tinha, entendeu? Meu espaço ali era, no máximo, assim, me comunicar com ele pelos movimentos. Nada além disso. Né? Isso o tempo foi passando, e foi passando o tempo mesmo. Não era 1, 2 dias, não, foram meses. Nesse processo foi passando, e aí ele começou a entrar numa,
que ele escutava vozes vindas através de mim, né? Pois é, né? Era eu que transmitia as vozes para ele, igual se fosse um ventríloco, porque eu não mexia a boca, né? Então ele escutava as vozes através de mim. E até que ele incorporou 2 personagens em mim, uma criança e um idoso, né? Nesse processo. E ele imitava a voz da criança e imitava a voz do idoso, para poder a voz e a postura, tanto de criança quanto de idoso. Bem, junto com isso, ele morava perto do meu consultório. Ele normalmente ia para o meu consultório na hora da consulta, acompanhado por uma pessoa ou outra, né? Até que um dia ele fugiu de casa e apareceu no meu consultório, fora da hora da consulta dele. E todos ficaram em casa muito preocupados e tal, não sei o quê, e eu entendi que se ele estava sozinho, né? Naquela época não tinha celular ainda, eu telefonei, avisei que ele estava lá e tal. Resultado, isso se tornou um hábito. Ele parecia, nas horas mais estapafúrdias também do dia, né? E se eu não estava lá, ele arrumava um jeito de botar um papel em branco por debaixo da porta, mas era em branco, não era papel, não tinha nada escrito, era só um papel em branco, que me avisava que ele tinha estado lá, né, naquele horário. Ou então, ele aparecia no meio da consulta, ficava sentado, quietinho, até dar o meu intervalo. Aí, quando tinha o meu intervalo, às vezes ele vinha, me dava um abraço, ou às vezes ele se movimentava de alguma maneira, e eu entendia que ele queria que eu me movimentasse, eu me movimentava também. Bem, assim, essa história é muito longa. Foi um dos mais bonitos atendimentos que eu fiz, né? Dentro dessa história toda, ficam 2 provocações. Quem era o cuidador e quem era o cuidado aqui, né? Qual de nós 2 estava cuidando ou sendo cuidado, né? E a segunda provocação, né, que é o seguinte: como é que faz, dentro de um processo desse, em que tua existência está subjugada na existência de outro, e mais ainda, numa criação absoluta do outro, porque nessa altura eu já era 3 personagens, eu próprio, a criança e o idoso, né? Então, e eu tinha que saber com quem ele estava se relacionando naquele momento, se era comigo, com a criança ou com o idoso, né? Para poder responder a ele e continuar o diálogo, às vezes por gesto, às vezes calado, às vezes falando alguma coisa, mas que era pura e simplesmente a base de estimular e ver o resultado do estímulo, né? Então, fica para próximo encontro da gente esta provocação, no sentido de como que faz, nesse momento, quem está ali sendo cuidado e quem está sendo ali o cuidador. E, além disso, também fica a provocação de como é que a gente interage nesse mundo todo compartimentado de horários, de posição, de postura, de figurativos, como é que a gente interage com uma pessoa que não tem nada disso marcado dentro dela, que ela pura e simplesmente é um ser humano que está ali, construindo a sua vida com o que está no seu entorno, da forma com que absolutamente ele entende como possível e como desejado, né? Pessoal, fica para a próxima terça-feira, terceira terça-feira de fevereiro. Falou? Varela, eu queria conversar contigo, não vai embora não, tá? 2 minutos. Ô, Paulo, Sim. eu só quero te lembrar que numa das nossas rodas de conversa, eu falei para você, quando eu passei na Praça da República, que o cidadão da Cracolândia ficou me olhando e eu olhando ele. Pô, caracteriza certinho com essa provocação que você fez. Eu achei que ele estava me julgando, mas eu tinha certeza que eu estava pré-julgando ele. Tá certo. Bem, então, pessoal,
Até a próxima. Varela, eu te ligo daqui a pouquinho. Tá bom?